Olá, meus amigos, muito boa tarde. Neste vídeo eu vou tratar da ação de exigir contas, que está prevista entre os artigos 550 e 553 do Código de Processo Civil de 2015. Sempre lembrando, inicialmente, como sempre faço, que este vídeo, ele é acompanhado de uma sinopse escrita daquilo que falamos aqui, nosso roteiro, e ela pode ser acessada, essa sinopse escrita, através do link que aparece na parte descritiva do vídeo logo abaixo. Tá certo, meus caros? Vamos lá então. Ação de exigir contas, ela pertence ao gênero prestação de contas. Na verdade, o gênero prestação de contas ele vai se dividir em duas espécies de ação. A ação de exigir contas e a ação de dar contas. Sendo que a ação de exigir contas é aquela ação deferida, autorizada, para quem tem seu patrimônio administrado por outra pessoa. Então, o indivíduo A, ele tem o seu patrimônio administrado pelo indivíduo B. Então, nas hipóteses que nós veremos na sequência, o indivíduo A pode exigir do B que preste contas acerca da sua administração em relação ao patrimônio de A. Então, a ação de exigir contas é aquela que é deferida a quem tem o seu patrimônio administrado por outra pessoa. Só para entendermos, a ação de dar contas, que é a outra do gênero prestação de contas, esta é deferida a quem administra o patrimônio de outrem. O administrador querendo prestar contas e o proprietário do bem não as aceitando. Então, a ação de dar contas é a ação reservada ao administrador dos bens. Das duas ações, da ação de exigir contas e da ação de dar contas, a ação de exigir contas é a única que tem procedimento especial regulado no CPC 15. A ação de dar contas, quando for o caso, ela irá seguir o rito ordinário. Certo, meus caros? O objeto da ação de exigir contas é sempre a prestação de contas, levando-se em consideração que o administrador do bem, ele tem sempre a obrigação de informar ao proprietário sobre o resultado da sua gestão, sobre os resultados da sua gestão. Então, quando ele não presta as contas, ou as prestas de forma insuficiente, então o proprietário do bem pode exigir essas contas, sendo então esta prestação de contas o objeto da ação de exigir contas. Com relação às hipóteses de cabimento da ação de exigir contas, isso aparece no artigo 335 do Código Civil. Lá no artigo 335 está escrito que sempre que alguém puder exigir que a outra parte ela preste contas da sua gestão, então ela pode fazer. Quando é que isso basicamente ocorrerá? Dentre outras hipóteses, dá para citar algumas. A curatela, o curador, que deve prestar contas quanto aos bens do curatelado, o tutor, que deve sempre prestar contas em relação aos bens do tutelado, o inventariante, que deve prestar contas acerca da administração dos bens do espólio, o testamenteiro, que deve prestar contas também no que tange ao testamento quanto aos bens pertencentes destinados ao legatário, o curador dos bens de herança jacente, quando for o caso, o administrador judicial, quanto aos bens da massa falida,
O administrador da massa, também nos casos de insolvência, quanto aos bens da massa. E no caso de depósito, o depositário, quanto aos bens que lhe são confiados em depósito. Quer dizer, em todos esses casos aqui relacionados, quem administra os bens, e em outros tantos em que isso ocorra, mas especialmente nesses aqui, nós podemos observar que quem administra os bens sempre deve prestar contas em relação a estes bens administrados. E se por acaso não prestar essas contas ou as prestar de forma deficiente, então o proprietário dos bens tem o direito, então, de ingressar com a ação de exigir contas em relação a este administrador que não prestou ou que prestou de forma deficiente as contas. O procedimento da ação de exigir contas. O procedimento, na verdade, meus amigos, ele é dividido em duas fases. Então, a primeira fase, ela vai se compor do seguinte, para entendermos. Na petição inicial, regra lá do artigo 550 do Código de Processo Civil, na petição inicial, o autor deve apresentar as razões que justificam o seu pedido, as razões pelas quais ele está ali exigindo contas do administrador. Quando é que são fundamentalmente estas hipóteses? Quando o administrador recusa a prestar contas, né, dos bens por ele administrados, da gestão dele em relação a esses bens, então, a recusa na prestação de contas pelo administrador dos bens, ou quando houver divergência nas contas prestadas extrajudicialmente pelo administrador a quem dê direito, normalmente ao proprietário do bem. Então, se o administrador se recusar ou houver alguma deficiência que cause uma divergência nas contas que tenham sido prestadas extrajudicialmente pelo administrador, então, isso deve constar de maneira bem justificada na petição inicial formulada pelo autor da ação de exigir contas. Na petição inicial ainda, ele deve também fazer o pedido de citação do requerido para que o requerido, em 15 dias, ou ele preste as contas exigidas, ou ele conteste o pedido. Então, o requerido, né, o administrador dos bens alheios, quando réu de uma ação de exigir contas, uma vez citado, ele terá 15 dias para ou prestar as contas ou contestar o pedido, e isso tem que estar requerido na petição inicial da ação de exigir contas. Quais são, na verdade, as possibilidades que este réu, que este requerido vai ter no prazo dos 15 dias? A primeira possibilidade é atender ao reclamo do autor e apresentar as contas reclamadas. Ele pode simplesmente apresentar as contas reclamadas. Neste caso, se então for essa a atitude do réu, no prazo dos 15 dias de contestação, se ele resolver apresentar as contas, o juiz então ouve o autor sobre as contas que foram apresentadas no prazo de 15 dias, e aí nesses 15 dias, para o autor falar sobre as contas que foram apresentadas nos 15 dias do réu, nesse prazo do autor, para falar sobre elas, ele pode aceitar essas contas prestadas pelo réu, no prazo contestatório, ou ele pode impugná-las. E se forem impugnadas, elas terá que ser impugnadas, ou ser impugnadas as contas especificadamente, ou seja, ponto por ponto, em relação ao qual ou aos quais o autor divirja do administrador réu.
Se por acaso houver, então, a impugnação dessas contas por parte do autor, o processo, a partir daí, vai seguir o rito ordinário. Isso está determinado pelo parágrafo 2º do artigo 550 do CPC, certo? Então, o réu, no prazo dos 15 dias, apresenta as contas. Apresentadas, o juiz intima o autor para que se manifeste sobre as contas apresentadas pelo réu. O autor pode aceitar e se extingue o processo, ou pode impugná-las, e se impugná-las, então, o processo daí para frente seguirá o rito ordinário. Uma outra possibilidade em relação ao ao réu, no prazo dos 15 dias da contestação, é permanecer inerte. A sua inércia, neste caso, vai acarretar o julgamento antecipado da lide, na forma prevista no artigo 550, parágrafo 4º, combinado com o 355 do CPC 15. Então, a inércia do requerido vai acarretar, vai gerar o julgamento antecipado da lide, artigo 550, parágrafo 4º, combinado com 355 do CPC 15. Uma outra possibilidade, uma terceira, a primeira foi apresentar as contas reclamadas, a segunda permanecer inerte. A terceira possibilidade do réu no prazo dos 15 dias da contestação é efetivamente contestar, mas sem prestação de contas. Ele apenas contesta a ação sem apresentar contas, sob algum dos seguintes fundamentos: não ser caso de prestação de contas, entender que não é caso de contas serem prestadas, ou o fundamento de não ser administrador dos bens da parte autora, ou ainda o fundamento de já ter feito a devida prestação de contas, Então, neste caso, se houver uma contestação sem apresentação de contas por parte do réu, sob qualquer um destes três argumentos, não ser caso de prestar contas, não ser o administrador ou já ter feito a administração, neste caso, então, de ser contestado sem prestação de contas, o próprio autor apresentará as contas no prazo de 15 dias, regra do parágrafo 5º do artigo 550, e o juiz julga, podendo, inclusive, antes de julgar, determinar a realização de exame pericial, se ele, juiz, entender necessário, sobre as contas apresentadas pelo autor. Isso está previsto, essa possibilidade do exame pericial, na segunda parte do parágrafo 6º do mesmo artigo 550. Uma outra possibilidade, uma quarta possibilidade ainda, é que o réu apresente contestação com prestação de contas. Então, no mesmo ato, ele contesta a ação e, ao mesmo tempo, presta contas. Neste caso, então, se houver uma contestação com prestação de contas pelo réu, o processo vai, a partir daí, seguir o rito ordinário. Isso está previsto na primeira parte do parágrafo 6º do artigo 550, e ingressa-se, a partir daí, o rito ordinário, ingressando-se, então, na segunda fase, que é exatamente o rito ordinário. Então, a segunda fase, que vai ocorrer quando houver a contestação com a prestação de contas pelo réu, tendo o réu apresentado as contas, como nós falamos antes, o autor terá o prazo de 15 dias para impugná-la, ponto a ponto, utilizando-se aqui a mesma regra do parágrafo 2º do artigo 550, antes falado. Se o autor impugnar essas contas, o juiz ainda também fixará um prazo razoável, se for o caso, para o réu apresentar os documentos comprobatórios daqueles lançamentos que ele trouxe à tona na prestação de contas,
Isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 551. Então, quando for o caso de haver necessidade de apresentação de documentos comprobatórios dos lançamentos efetuados pelo réu e mencionados na prestação de contas, o juiz pode, então, entendendo cabível, fixar prazo razoável, e esse razoável é um prazo judicial, então vai depender de cada caso, aquele prazo que o juiz entender como razoável, para o réu, então, apresentar aqueles documentos que venham a comprovar a autenticidade, a veracidade dos lançamentos que ele efetuou e que depois ele trouxe a título de esclarecimento na prestação de contas. E depois, na sequência, então, o juiz irá proferir a sentença e a sentença, no caso, serve como título executivo, regra do artigo 552 do CPC 15. Tenho aqui ainda algumas outras considerações que vale a pena também a gente frisar. A prestação de contas, a primeira delas, né? A prestação de contas, ela é feita em autos apensos aos autos que designaram o administrador do patrimônio alheio. Então, quando for o caso de designação de administrador do patrimônio alheio, nós teremos ali um processo em que esse administrador é designado como tal. Então, a prestação de contas será feita em autos que serão apensados aos autos nos quais esse administrador foi nomeado para o exercício deste munus, deste encargo. Tá? Essa questão dos autos apensos da prestação de contas, apensos aos autos da designação do administrador, ela está prevista no caput do artigo 553. E, por fim, aquilo que consta lá no parágrafo único do artigo 553, do Código de Processo Civil, eu estou falando, claro, né? Se o administrador for condenado a pagar saldo a quem dê direito e não o fizer, o juiz poderá adotar, além de se constituir no título executivo, né, essa decisão que julga as contas e condena o administrador a pagar um determinado valor ao proprietário do bem ou a quem dê direito. Então, além de constituir essa decisão título executivo, lá na forma do artigo 552, ainda o juiz poderá também destituí-lo da administração do patrimônio, quer dizer, revogar aquela designação que havia sido feita daquela pessoa como administradora do patrimônio. Então, poderá destituir este administrador da administração do patrimônio, poderá eventualmente, se houver, sequestrar os bens sob sua guarda, expedir um mandado de sequestro dos bens que estejam sob sua guarda. Pode também ainda o juiz fazer a glosa do prêmio ou da gratificação, quer dizer, daquela remuneração a que teria direito esse administrador. Glosar significa trancar, obstar, né? Fazer com que não ocorra o pagamento. Então, glosar quer dizer obstar o prêmio ou a gratificação, a remuneração, enfim, a que teria direito esse administrador. E ainda também, de uma forma mais genérica, determinar outras medidas necessárias à reparação daquele prejuízo que tenha causado. Então, ainda que uma determinada medida não se enquadre na concepção de destituição do administrador, de sequestro de bens sob sua guarda, de glosa de remuneração, ainda assim o juiz poderá também determinar outras medidas que ele, juiz, entender como necessárias, como oportunas, para que o prejuízo causado ao proprietário do bem ou a quem dê direito seja devidamente reparado.
todas estas 4 hipóteses aqui, as 3 específicas e essa última que é mais genérica, estão aí no artigo 553, parágrafo único do CPC de 2015. Tá certo, meus caros? Sobre a ação de exigir contas, me parece que as principais anotações a serem registradas são essas feitas aqui neste vídeo. Um abraço a todos e até a nossa próxima postagem no YouTube.